Um inseto pousa em uma árvore. Homens treinam utilizando espadas de madeira. Através de uma janela, vemos um rapaz sentado. Alguém se aproxima dele. Desculpe pelo atraso. Este é o investigador do pavilhão das sombras ocultas, Lee Yup. O investigador sênior teve uma emergência, então estou assumindo o interrogatório no lugar dele. Um investigador novato? Yup o encara. Eu faço as perguntas. Se mais crimes vierem à tona nesta investigação, você será entregue ao Departamento de Aplicação da Lei. Então responda com cuidado. Você é realmente um novato. Patético. Simplesmente patético. Mandar um novato só porque ele não queria apanhar. Yup pensa. Você está terrivelmente relaxado. Você ainda não percebeu em que tipo de situação está, não é? Nome: Baek Socheon, líder do 3º Esquadrão da 1ª Divisão da Tropa da Espada de Ferro. Após ler isso em voz alta, ele pensa. A Tropa da Espada de Ferro, uma organização de elite reconhecida por todos na Aliança das Artes Marciais? É porque você é um líder de esquadrão da Tropa da Espada de Ferro que está agindo com tanta insolência? Idade: 38. Hã? Espera, 38 você disse? Essa idade está realmente correta? Yup volta a pensar. Eu teria dito que ele estava no início ou no meio dos 20 anos. Eu não fazia ideia de que ele era 20 anos mais velho do que parecia. Entrou para a Tropa da Espada de Ferro, conquistou um grande mérito no ano seguinte e ascendeu a líder de esquadrão no menor tempo da história. No menor tempo possível, mais uma vez, estabelecendo o recorde de alcançar o posto. Depois disso, servindo como mestre da Tropa da Espada de Ferro. Hã? Este sujeito, que atualmente é apenas um líder de esquadrão, costumava ser o mestre da Tropa da Espada de Ferro antes disso. Além disso, tornar-se vice-mestre do pavilhão apenas meio ano após entrar para o pavilhão secreto e mestre do pavilhão em apenas 2 anos. O pavilhão secreto, uma força de ataque secreta no núcleo do poder da Aliança das Artes Marciais. Um lugar onde artistas marciais de alto desempenho de cada organização realizam as operações mais sigilosas de acordo com as ordens do mestre da Aliança. Lee Yup nunca tinha visto nem mesmo o rosto do mestre do pavilhão secreto. E ele era uma figura de uma posição em que nem ousaria conversar com ele, muito menos vê-lo. E além disso, você recebeu promoções extraordinárias. 6 vezes, mesmo sendo novato. Este é um recorde que eu certamente deveria conhecer. Então por que eu não sabia disso? Após esses pensamentos, ele diz: Espera, rebaixamentos 9 vezes? Ele apoia o papel sobre a mesa e continua. Entre os motivos para rebaixamento, insubordinação sozinha responde por 5 vezes, incluindo agredir um superior. É um milagre que você ainda não esteja morto depois de tudo isso. Após dizer isso, ele pensa: por que um investigador especial não lidou com uma figura tão importante? Não seria estranho nem mesmo se o próprio mestre do pavilhão das sombras ocultas aparecesse. Ele se lembra do que o homem disse. Patético, simplesmente patético. Mandar um novato só porque ele não queria apanhar. Então esta não era a primeira vez investigando no pavilhão principal. Droga, se eles não conseguiam lidar com isso sozinhos e mandaram um novato, deveriam pelo menos ter me avisado. Ainda assim, se é este interrogatório, o mestre do pavilhão também deve estar prestando atenção nele. Pensando isso, ele diz: Vamos falar sério sobre este incidente? Pra que investigar se a punição já estava decidida de qualquer forma? Há 2 dias, uma missão de ataque foi dada ao esquadrão do líder Baek Socheon, não foi? No entanto, o líder Baek recusou a ordem. Estou correto? Isso mesmo. O motivo? Havia uma emboscada inimiga. Havia alguma circunstância suspeita ou evidência? Você quer que eu vá a um lugar onde há uma emboscada e verifique por mim mesmo? Muito bem. Então, como você sabia que havia uma emboscada? Um pressentimento. Você desobedeceu a uma ordem por causa de um pressentimento? Depois disso, a investigação no local do pavilhão principal verificou pessoalmente. Não havia absolutamente nenhum rastro de emboscada. Eles simplesmente falharam em encontrar. Você não confia na investigação do pavilhão principal? Você espera que eu acredite nisso? Ah, você ainda é um novato. Nem pergunte. Sua investigação é uma completa bagunça. Mesmo assim, se uma ordem foi dada, você não deveria tê-la seguido? Mesmo que todos os membros do meu esquadrão morram, a ordem é ainda mais importante do que isso? O investigador Yup pensa. Embora tenha sido rebaixado, ele recebeu promoções extraordinárias consecutivas após entrar. Promoções extraordinárias na Aliança das Artes Marciais que são difíceis de conseguir sequer uma vez. Se alguém com um histórico tão incrível diz isso, aquele pressentimento pode ter estado correto. No entanto, Yup diz: Baek Socheon, líder do 3º Esquadrão da 1ª Divisão da Tropa da Espada de Ferro, pela responsabilidade e insubordinação,
Você é rebaixado de líder de esquadrão pela 10ª vez. Você foi rebaixado a um artista marcial comum. Obrigado pelo seu trabalho duro. Lee Yup se levanta, mas antes de deixar a sala, ele para e questiona. Por que você não deixou a aliança? Esta é uma pergunta pessoal feita não como um investigador, mas como um subordinado. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Por que você entrou para a Aliança das Artes Marciais? Tornar-me um artista marcial da Aliança das Artes Marciais era o meu sonho. Eu também. Tem sido meu sonho desde os 6 anos de idade. Yup se impressiona com a resposta. O que ele disse? Ele tinha certeza de que havia uma emboscada, exatamente como o relatório afirmava. Baek Socheon. Este é o Wang Zhongxin, mestre do Pavilhão das Sombras Ocultas. Este sujeito é 2 anos mais velho que eu. Quando eu entrei na aliança, Baek Socheon já era famoso. Todos o consideravam um artista marcial nascido com talento natural, e ele rapidamente encontrou oportunidades para provar suas habilidades. A guerra iniciada pela Aliança do Céu Negro, que você também conhece, foi exatamente essa oportunidade. Em meio à guerra entre as facções ortodoxa e heterodoxa, que durou mais de uma dezena de anos, Baek Socheon foi sempre o protagonista principal. Porque com uma habilidade avassaladora e incomparável aos outros membros da Aliança das Artes Marciais, ele gerou abundantes humores e subiu rapidamente ao topo. No entanto, na batalha final que trouxe a trégua, ele sofreu graves ferimentos internos, com seu Dantian estilhaçado e sua energia vital distorcida. Felizmente, seus ferimentos internos foram curados, mas seu Dantian não pôde ser consertado. Até mesmo o médico divino disse que, a menos que ele passasse por um renascimento, nunca mais poderá usar artes marciais. Mesmo assim, a posição de mestre do pavilhão secreto ainda era dele. Mas, o caminho que ele escalou ao longo de 17 anos, ele decorreu ladeira abaixo em apenas 3 anos. Fosse a queda de um herói comum ou qualquer outra história que houvesse, o importante é que ele acabou caindo. Embora uma ordem de silêncio tenha sido emitida, já é um segredo aberto entre os artistas marciais do pavilhão principal. Então é por isso que esses detalhes não estavam no relatório, pensa Yup. Se ele não pode mais exibir artes marciais, o que ele fará a partir de agora? Um tigre que perdeu todos os seus dentes e garras não será morto a mordidas por cães ou lobos. Perder seu Dantian deve ter sido um enorme choque mental para um artista marcial, e esta punição parece excessivamente cruel para ele. Cruel? Se fosse realmente cruel, ele estaria trancado na prisão subterrânea agora mesmo, ou já estaria morto. O fato dele ainda estar vivo até agora talvez seja algo pelo qual podemos agradecer ao mestre da aliança. O que você quer dizer com isso? Porque não sabemos a intenção do mestre da aliança. Apesar dos sucessivos rebaixamentos do Baek Socheon, a quem ele estimava mais do que seu próprio filho, ele nunca revelou quaisquer pensamentos ou emoções. Como não conhecemos suas verdadeiras intenções, como poderíamos expulsá-lo precipitadamente? Mas agora que ele caiu no fundo do poço, provavelmente saberemos as intenções do mestre da aliança em breve. Quão cruel este mundo marcial é, nós discutiremos novamente então. Após isso, Baek Socheon caminha por um corredor. Líder de esquadrão! Este é No Wung, membro do 3º esquadrão da tropa da Espada de Ferro. Ao seu lado, de cabelo vermelho, vemos Wang Yubi, mestre da 1ª divisão da tropa da Espada de Ferro. Eu não sou mais um líder de esquadrão. Então os humores eram verdadeiros? Vou pegar todas as crianças e virar tudo de cabeça para baixo. Ou farei uma greve de fome. Saiam, eu estou cansado. Definitivamente houve uma emboscada naquele dia. Graças a isso, todos nós pudemos sobreviver. Eu acredito no líder do esquadrão. Que aspereza. Eles só estão agindo assim porque estão preocupados com você, mestre da divisão. Por que você não está indo embora? E eu te disse para não me chamar de mestre da divisão. Sim. Então o que eles disseram? Eles vão deixar você ficar na tropa da Espada de Ferro? Parece que eu serei designado para um novo lugar. Aqueles malditos do pavilhão das sombras ocultas são inflexíveis como sempre. É melhor para mim não estar aqui. Francamente, você também se sentiu desconfortável, não é? Por quê? Dá coceira se você chegar perto de nós? Suas mãos e pés se contorcem quando alguém te diz algo? Cala a boca e apenas vá. Eu recuso. Você esqueceu? O motivo do meu rebaixamento anterior foi agredir um superior. E você é o meu superior agora. Sabe quão legal nosso mestre da divisão... Não, nosso irmão mais velho Baek parecia quando entrei na aliança? Naquela época, ele realmente...
corta essa porcaria sobre o maldito passado. Por que você está xingando de forma tão inculta? Você não fazia isso antes. Porque eu não precisava naquela época. Um cão assustado late e um fraco é quem xinga. Então suma daqui de uma vez. Droga, ele fala com tanta verdade que eu não consigo deixar de ficar. Mestre da divisão, você está aí? Eu ouvi dizer que você estava aqui, então... Mestre da divisão, o mestre da divisão está procurando por você urgentemente. Ele sempre chama apenas em horas como essa. Vou oferecer minha lealdade ao nosso verdadeiro mestre da divisão. Tenha uma boa viagem então. O vemos caminhando por um corredor até chegar ao homem que o chamou. Você estava me procurando? Baek Socheon, esse desgraçado parecido com uma sarraca. Por que você não deixa a aliança por conta própria? Este homem é Chongyang, mestre da tropa da Espada de Ferro. Wang Yubi, você também acha que eu mandei o 3º esquadrão para um lugar onde havia uma emboscada? Como poderia ser? Você gosta daquele sujeito bastante para ouvir tudo o que ele diz, não é? Eu estava apenas acompanhando o ritmo. Você sabe o quão severamente áspera é a personalidade daquele cara. É verdade, aquele desgraçado tem o pior gênio da aliança principal. Só de pensar no que aconteceu naquela época. Ele dá um leve sorriso. Província de Zhejiang, filial de Wensheng. Esse é o lugar para onde ele foi designado. Agora eu não terei que olhar para aquela cara de azarado nunca mais. Andando para tão longe, usei um pouco de influência especial. Ele ficará preso lá pelo resto da vida e morrerá como um fantasma em algum cafundó do interior. O rapaz fecha seus olhos. Mestre de divisão, sinto muito por não gostar de você o suficiente para abandonar minha família e te seguir. Baek caminha pelo local. Vá para um lugar com uma bela paisagem. Descanse bem e volte, já que você não vai beber. Em um dia tão belo, você não deveria tomar uma taça de vinho de despedida? Eu vou beber o vinho de despedida sozinho com esse cara. Após um tempo, ele chega a um lugar e o encara. Aliança das Artes Marciais, Pavilhão Céu Sábio. Em uma pilha de papéis, vemos diversas informações. Trocas entre a Aliança do Céu Negro e o Culto de Sangue das regiões exteriores foram detectadas, reorganizando as 7 facções do caminho heterodoxo. Sinais de perigo após 3 anos? Os riscos de guerra estão aumentando? Grande Conselheiro Militar, posso entrar? Entre. O rapaz entra no cômodo. Baek Socheon arrumou suas coisas e deixou a aliança. O posto para o qual ele está indo é a filial Wensheng na província de Zhejiang. Este homem é o Conselheiro Militar do Pavilhão do Céu Sábio, Saima Yizong. Eu sei. Eu ainda não entendo bem. Por que coisas assim estão acontecendo? Yizong pensa. Por volta da época em que entrei na aliança e me tornei conselheiro militar do Pavilhão Céu Sábio pela primeira vez, Baek Socheon, ele estava no auge dos artistas marciais como mestre do Pavilhão Secreto. Não era apenas a sua habilidade, ele era um salvador de vidas para muitos e um ídolo a ser admirado. Sua queda depois disso foi algo que ninguém conseguiu entender. Trilhando o caminho da queda por sua própria vontade e finalmente chegando ao fim. Como diabos devemos entender a aparência dele tendo que deixar este lugar? Compreender alguém não é uma tarefa fácil, diz o grande conselheiro militar do Pavilhão Céu Sábio, Zhuge Xuan. Sua permissão para entrar no centro de comando estratégico foi concedida? Ainda não. Será concedida no próximo mês. Siga-me. Vou adiantá-la em um mês usando minha discrição. Sério? Assim, um elevador começa a descer, bem no subsolo do Pavilhão do Céu Sábio. Parece apenas um corredor escuro, mas inúmeras armadilhas e dispositivos conhecidos por serem intransitáveis por qualquer pessoa, exceto pelo mestre da aliança, e soldados de Tokai guardam esse lugar. Centro de Comando Estratégico Secreto da Aliança das Artes Marciais. É uma agência central que pode ser verdadeiramente chamada de o cérebro da Aliança das Artes Marciais. Há um ditado que diz que um verdadeiro conselheiro militar do Pavilhão do Céu Sábio só começa quando você pode entrar no centro de comando estratégico, e corre o rumor de que certamente neste lugar algo chama a sua atenção. Isso é, se você vazar isso, será decapitado independentemente do motivo. Sim, eu não vou vazar, mesmo se eu falar enquanto durmo, absolutamente não. Ele encara o rolo de classificação de artes marciais. O topo absoluto das classificações de artes marciais é Aksogun, começando com o nosso mestre da Aliança das Artes Marciais. Em segundo lugar, Yan Huaxin, o mestre da Aliança do Céu Negro. Em terceiro lugar, Yang Tian, o Imperador da Espada. Em quarto lugar, Fan Qing, o Estudioso Louco, e assim por diante até o 100º. O rolo de classificação de artes marciais
que classificava os especialistas das planícies centrais realmente existia. Você sabe quem costumava estar no topo desse rolo de classificação antigamente? Hã? Se o motivo pelo qual o grande conselheiro militar está de repente fazendo tal pergunta é... Poderia ser o Baek Soxion? Isso mesmo. Por vários anos antes dele se ferir, ele era o número 1. Baek Soxion, mestre do pavilhão secreto da Aliança das Artes Marciais. Número 1 no rolo de classificação de artes marciais. Logo acima do nosso mestre da Aliança. Mesmo que ele tenha perdido toda a sua energia interna agora, o motivo pelo qual ele ainda permanece na base do rolo de classificação é uma cortesia da parte dele daqueles dias. De Baek Soxion, líder do 3º Esquadrão da 1ª Divisão da Tropa da Espada de Ferro, a Baek Soxion, artista marcial comum da filial de Wensheng na província de Zhejiang da Aliança das Artes Marciais. Artista marcial Baek, poderia parar por um momento? Eu vim por ordem do mestre da Aliança. Ainda sobrou alguma coisa? Isso é... recuperar a Espada da Sombra Fantasma que concedi a Baek Soxion. Essa é a ordem. Vemos a espada em sua mão. Entregue a espada. Suma. Por favor, não mais do que isso. Eu imploro, por favor, não caia mais em desgraça com o mestre da Aliança. Já que não há apenas 1 ou 2 caras como eu, ele provavelmente não se lembra de nós um por um. Mas quando você era o mestre do pavilhão secreto, você salvou minha vida no campo de batalha. Se você pretende pegar essa vida de volta, tudo que você precisa fazer é nos mandar de volta para o mestre da Aliança de mãos abrevadas. Apesar do pedido, ele levanta sua espada. Alguns dias depois, Wensheng, província de Zhejiang, família Yangshu. O cenário do caso de assassinato da família Yangshu. As vítimas são Yangshu, sua família e criados. Um total de 13 corpos. Este homem é o mestre da filial de Wensheng da Aliança das Artes Marciais, Yin Shung. Que tipo de lunático teve que tipo de rancor a ponto de ir atrás até de crianças? É inacreditável que o renomado especialista Yangshu tenha sido derrubado tão facilmente. E isso não é nada menos do que cruel. Mestre da filial. Certo, você procurou por testemunhas? Não há nenhuma. Mesmo que alguém tenha visto algo, será que apresentaria prontamente? Este rapaz é o líder de esquadrão da filial de Wensheng, Beon Saeng. Verdade. Ninguém iria querer se envolver em um assunto como esse. Por enquanto, mande os corpos para o Dr. Wang e continue a investigação. Sim, e mestre da filial, eu não sei qual é o negócio dele, mas daqui a alguns dias, o mestre do Salão Wang quer esperar você no pavilhão Baek Walu. É um compromisso com o mestre da filial da Aliança das Artes Marciais. Você vai lá e marca um compromisso abruptamente com alguém que nem revelou o seu negócio? Desculpe-me, o mestre pensa. Eu sei, incomodar à toa é... Mestre do Salão Wang da Presa Mítica. A Presa Mítica é uma facção em ascensão que cresceu a um ritmo bizarramente rápido poucos anos após o término da guerra, superando os espadachins da família He, que originalmente eram uma seita de primeira linha. Eles têm exibido um poder formidável na província de Zhejiang desde então, e o mestre do Salão Sul, Wang Gong, que supervisiona a região sul, incluindo este lugar Wensheng, também tinha uma influência tremenda, agindo como se fosse o rei de Wensheng. Como um mestre de filial itinerante como eu, quanto mais o líder de esquadrão Bion poderia recusar. Certo, como você poderia ter alguma culpa? Primeiro, eu entendo. Serei mais cuidadoso a partir da próxima vez. Tenha uma boa viagem. É verdade, um novo recruta está descendo hoje. O quê? Isso é verdade? Exatamente quantos anos faz desde... Ele é um recruta precioso, então trate-o com delicadeza. Onde alguém viria para um campo como este porque queria? Sem olhar, deve ser que ele caiu em desgraça com alguém. Trate-o bem. Eu o tratarei com tanta suavidade quanto a uma mulher. Agora as coisas finalmente vão ficar um pouco mais confortáveis. Filial de Wensheng da Aliança das Artes Marciais. Uma porta é aberta. Parece que ele já chegou? Baek chega no local. Você chegou. Prazer em conhecê-lo. Chamo-me Baek Soxion. O homem lê uma carta. Ordem de transferência. Pela responsabilidade de desobediência a ordens, Baek Soxion é destituído do cargo de líder do 3º Esquadrão da 1ª Divisão da Tropa da Espada de Ferro, rebaixado de líder de esquadrão a artista marcial comum, e ordenado a se apresentar na filial de Wensheng, província de Zhejiang da Aliança das Artes Marciais. Mestre da Aliança das Artes Marciais. O quê? Um ex-líder de esquadrão da Tropa da Espada de Ferro? Ele tem 38 anos? Isso é um erro de digitação? Será que ele até aprendeu a arte da aparência jovem? Se isso faz você se sentir confortável, pense dessa forma. No seu auge absoluto,
como você acabou sendo empurrado até essa pequena filial no campo? Provavelmente porque eu não vivi diligentemente. Isso é algo feito para ouvirmos agora? Por que o mestre da filial acabou sendo empurrado até um lugar como esse? Fui empurrado a este lugar mesmo vivendo diligentemente. Então suponho que minhas habilidades estivessem faltando. Como esperado, um ex-líder de esquadrão da tropa da Espada de Ferro tem um ímpeto diferente. Que caso fascinante. Com certeza para ser dismissivo, mas o tom dele não é. Pode-se dizer que seu jeito brincalhão e relaxado não é desagradável. Pensa o homem. Deixe-me perguntar mais uma coisa. Como está a sua habilidade em artes marciais? Eu costumava lutar bem antigamente. E quanto a esses dias? É patético. De que servem os velhos tempos? Se você colocar dessa forma, no meu tempo eu montava em um bezerro de ouro e lutava contra o mestre da Aliança do Céu Negro. Isso mesmo. O passado é apenas o passado. Felizmente, não há tantas coisas com que lutar aqui. Vamos nos dar bem a partir de agora. Tudo bem. Esse é o lugar onde você vai ficar. Parece humilde, mas fica virado para o sul, então pega bastante luz solar. Embora você seja 12 anos mais velho do que eu, e também um sênior na Aliança das Artes Marciais, já que eu sou o líder de esquadrão, tenho que agir como seu superior. Por favor, faça isso. Sou grato por você entender. A propósito, como diabos você foi rebaixado de líder de esquadrão? O superior. Eu espanquei o superior até não poder mais. Isso... nesta pequena filial. Por que se dar ao trabalho de discutir sobre patentes superiores e inferiores? Somos todos família e amigos, certo? Agora que olho pra você, você não tem espada? Eu naturalmente assumi que estivesse carregando uma espada. Por que disso? É mesmo? Então está usando uma arte marcial diferente? Não usarei nenhuma arte marcial. Obrigado pela orientação. Bem, descanse bem então. O rapaz se afasta. Esta é a espada da sombra fantasma, recuperada de Baek Socheon. Dada a índole dele, ele não a teria entregado obedientemente. Quais foram as palavras de despedida dele? Isso é... Você realmente deseja ouvi-las? Passe adiante, sem omitir uma única sílaba. Voltamos para o momento em que ele levanta a espada, mas ao invés de um golpe, ele a estica para frente e diz: Ser tão mesquinho a ponto de pegar de volta o que me deu? É nojento demais. Então não vou usar uma espada nunca mais. Vou apenas andar por aí de mãos abanando e deixar aqueles bastardos da Aliança do Céu Negro me espancarem até a morte. Então certifique-se de dizer a eles para não se importarem tanto com isso. Foi isso que ele disse. Todos se calam por um momento. Você certamente não vai transmitir isso diretamente ao mestre da Aliança. Eram palavras destinadas a nós? Já que ele largou sua espada, deveríamos pelo menos juntar suas últimas palavras. O outro pensa: Grande conselheiro militar, eu ainda não entendo. Não, eu entendo ainda menos. O que diabos aconteceu entre Baek Socheon e o mestre da Aliança? À noite, em sua nova casa e local de trabalho, ele observa o céu nublado. O mestre do Salão Wang está esperando por você. Me chamando do nada sem nem mesmo expor seu negócio. E ele ainda reservou uma sala privada. Em vez de vir à filial, será que ele achou que e mulheres resolvem tudo? Foi assim quando eu cheguei aqui também. Ele é um cara completamente consistente em sua atitude de menosprezar as pessoas. Além disso, há mais uma coisa suspeita. Alguns dias atrás, quando fui investigar as pessoas próximas a Yangshu, da última vez que o encontrei, aquele seu amigo há um mês, não havia nada de incomum em comparação com o habitual. Quanto à pessoa com quem ele tinha relações ruins, nunca ouvi falar de nenhuma. Este é Shojin, chefe da família Sho e amigo de Yangshu. Uma resposta que parecia estar escondendo algo. A propósito, no meu caminho pra cá, esbarrei com o mestre do Salão Wang na frente da casa. Parece que ele tinha algum assunto aqui. Assunto? Que assunto? Só passou para dar um olá. Até a reação dele ficar excessivamente nervoso ao mencionar o mestre do Salão Wang. Se ele é o chefe da família Sho, deveria naturalmente dizer qualquer coisa pelo Sr. Yangshu. Mas, será que ele recebeu ameaças do mestre do Salão Wang antes de ouvir? Será que Wang Gong tem uma relação com o Yangshu? A presa mítica? Não. Ainda assim, eles são chamados de caminho justo, então isso não deveria ser o caso. De qualquer forma, vamos manter nossa sensatez. Me dar hospitalidade significa que ele tem um favor a pedir. Seja bem-vindo, mestre da filial Yin. Wang Gong, mestre do Salão do Sul da Presa Mítica. Você tem passado bem ultimamente? Eu estou sempre igual. Ora, por favor, sente-se. Você chegou em casa salvo naquele dia? Parece que você veio por causa do falecido Sr. Yangshu. Sim, não houve ganhos particulares. Imagino como diabos algo assim aconteceu.
De qualquer forma, vamos esquecer isso por um momento enquanto tomamos uma bebida hoje. Ele encara Ryokusu, o braço direito de Wangon. Há uma coisa ou outra que precisa investigar sobre esse cara também. Agressão, extorsão, até homicídio. Já ouvi rumores sobre esse sujeito várias vezes. Se dependesse de mim, eu jogaria esse desgraçado numa cela primeiro. O líder da filial pega a bebida. Ver e fingir não ver. Ouvir e fingir não ouvir. Um cara como eu era originalmente um cara como esse. Se você pode proteger qualquer um, isso pode ser chamado de cavalheirismo ou justiça? De qualquer forma, o motivo pelo qual pedi para ver você assim é porque tenho algo urgente para lhe contar. Nossa seita vai iniciar um negócio novo. Parabéns, que tipo de negócio é? Ele bebe a bebida e diz: pretendemos construir uma fundição de ferro. A fazer novos negócios, não haverá todo tipo de fofoca seguindo, mesmo que por acaso isso suje os ouvidos do mestre da filial. Por favor, não se preocupe muito com isso e apenas deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele abre uma caixa que acabou de colocar sobre a mesa e o líder da filial se espanta. Nesse sentido, isso é Ginseng selvagem secular? Uma erva medicinal e espiritual preciosa que concede a um artista marcial de 5 a 10 anos de energia interna quando consumida. Eu não posso aceitar algo tão precioso assim. Isso mesmo, é uma erva medicinal realmente preciosa e especial. Ouvi dizer que seu filho está aprendendo artes marciais, certo? Essa não é uma erva medicinal muito boa para este período? Portanto, não ignore a sinceridade desta pessoa. Enquanto isso, Baek Socheon organiza alguns papéis. O outro, o observando, pensa: o contexto é barulhento demais, então me sinto um pouco mal. Este velho é da tropa da Espada de Ferro. Observando-o nestes últimos dias, sua capacidade de trabalhar é certamente sólida. Graças a um novo recruta após vários anos, minha sorte finalmente está mudando. Vamos dar uma olhada aqui. Há várias reclamações civis de que a seita Taijing está assediando as pessoas. São todas da mesma pessoa. Ah, isso! Se organizarmos e enviarmos para a divisão de Zhejiang, ordens descerão novamente. Ineficiente. A Assembleia Negra deveria ser facilmente resolvível apenas com o pessoal daqui. Você está dizendo isso porque não conhece a seita Taijing. Aquele chefe até aprendeu artes marciais e fez nome para si mesmo antigamente. Por acaso você aceita dinheiro da Assembleia Negra? Que absurdo! Eu não aceito dinheiro de bastardos imundos. Naturalmente, queremos acabar com esses caras também. No entanto, há um rumor de que a presa mítica está conectada por trás da seita Taijing. A presa mítica? Sim, eles são uma facção que representa esta província de Zhejiang, e a influência deles é tão formidável que ninguém ousa mexer com eles. Há até uma história de que o mestre da filial anterior saiu da linha e cruzou com a presa mítica, e foi por isso que ele foi cortado e expulso. De qualquer forma, se você mexer com a Taijing, a presa mítica não vai apenas ficar assistindo. Seria melhor apenas aceitar o dinheiro. O quê? Somos chamados de artistas marciais da Aliança das Artes Marciais. Então simplesmente parece melhor ter aceitado subornos do que não poder ajudar por estarmos com medo. Não é verdade? Foi o que ele disse! Você consegue acreditar nisso? Droga! Por que você não disse uma palavra? Eu não pude. Não pude. Você disse que originalmente queria entrar para a tropa da Espada de Ferro. Provavelmente foi por isso que você se sentiu ainda mais intimidado. Então não desanime. Não é por isso. Não porque o cara é da tropa da Espada de Ferro, mas porque o que ele disse era verdade. Foi por isso que eu não pude dizer nada. Você sabe que tipo de sentimento eu tive quando ouvi essas palavras pela primeira vez? Somos chamados de artistas marciais da Aliança das Artes Marciais. Então simplesmente parece melhor ter aceitado o suborno do que não poder ajudar por estarmos com medo. Isso foi um sentimento de autoaversão. Isso me fez pensar que, assim como ele disse, ser um artista marcial corrupto pode na verdade ser melhor. Não fique muito chateado. O que um recém-chegado que acabou de chegar saberia? Será que vamos simplesmente lá e viramos esses bastardos da seita Taijing de cabeça para baixo? Até quando devemos apenas fingir que não vemos nada? Eles são apenas subordiados e rifiões. O chefe de lá é algo que você não consegue lidar. Então não diga besteiras. Droga, pensar que eu sou mais fraco do que um chefe de rufiões. Vá em frente. Você tem patrulha amanhã, não tem? Entendido. Mestre da filial, encerre isso razoavelmente e vá para dentro também. O chefe apoia sua pena sobre a tinta. O líder de esquadrão Bion ou eu. Não há realmente nenhuma diferença. No outro dia, enquanto caminham, o líder de esquadrão encara Baek Socheon. Você tem algo a dizer? Não. Apenas termine e tome uma bebida comigo.
A outra coisa sobre a qual eu queria falar também. Vindo da tropa da Espada de Ferro, patrulhar um bairro do interior como este parece hilário para você. Mas de qualquer forma, agora mesmo... Sim, eu fiz reclamações, seus malditos. Quem diabos extorque 30% sob o pretexto de taxa de proteção? Vou continuar registrando queixas até o dia em que eu morrer. Aquele velho deve ser o reclamante. Vamos beber ou o quê? O rapaz o encara. Continua fazendo isso. Vai lá e registra outra reclamação, hein? Vamos todos juntos. Eu estou prendendo vocês por violência e extorsão. Joguem fora todas as suas armas. Nossa, nosso líder de esquadrão, Bion. Por que você está agindo assim? Aparecendo de repente. A julgar pela aparência, você levou uma bronca feia do seu chefe? Assim que ele é tocado, Bion arregala seus olhos olhando para a frente. Se for assim, é certo descontar sua raiva em cima de nós. Você consegue ao menos lidar com as consequências? Você acha que consegue lidar com isso? Bion acerta um soco na cara do homem. Os outros se espantam. Esse cara enlouqueceu. Ao notar o movimento dos outros dois, ele saca sua lâmina e se prepara para a luta. Baek apenas observa. Nenhum maldito entre eles aprendeu artes marciais direito. Yeon segue atacando e acaba cortando o pulso de um dos oponentes. Meu braço! Droga! Como ousa sacar uma espada contra a Aliança das Artes Marciais? Se você não jogá-la fora imediatamente... Cuide das suas costas! O outro que recebeu o soco tenta atacá-lo pelas costas. Yeon percebe o ataque e se esquiva no último momento. Só porque balançou uma espada um pouco, acha que é todo poderoso. Vá em frente e morra. Enquanto ele dizia isso, algo o atinge. O líder de esquadrão consegue perfurar o ombro do oponente, que cai no chão gritando de dor. Como ousa mirar nas minhas costas? Seu desgraçado! Eu vou matar você! Baek Socheon intervém, segurando o braço de seu superior. A lâmina para a poucos centímetros do pescoço do oponente. Não entenda mal. Não é que eu esteja impedindo você de matá-los. Ele tentou matar você pelas costas, então você pode matá-lo. Aquele sujeito vai levar uma vida honesta mesmo se você poupá-lo, afinal? Ele provavelmente tentará se vingar mais tarde. Não, eu não vou. No entanto, parece que é a sua primeira vez cometendo um homicídio. Você precisa dar à sua consciência uma escolha também. Bion respira ainda irritado, mas hesita. Isso já basta. Solte a espada e ajoelhe-se no lugar. 1, 2... Assim. Os bastardos da seita Taijin apenas receberam o que mereciam. Bom, aqueles sujeitos estavam intimidando o velho Ko, então a Aliança das Artes Marciais interveio. Você não vai se arrepender? As coisas vão ficar barulhentas. Droga, então foi você quem os provocou antes, mas sou eu quem entrou em ação? Estou mais preocupado com o futuro. A seita Taijin não vai simplesmente deixar isso barato. Você! O velho segura sua mão. Você está machucado em algum lugar? Obrigado por... De verdade, muito obrigado! As pessoas estavam celebrando. Não foi nada, velho. Ele segura a mão do senhor com as duas mãos. Sinto muito por te ajudar tão tarde assim. Se precisar de testemunhas sobre as atrocidades daqueles desgraçados, eu serei uma. Apenas diga a palavra a qualquer momento. A julgar pela sua reação, é a sua primeira vez sendo esfaqueado com uma espada? Como é? Não dói muito agora que você foi esfaqueado diretamente? Sim. Sério? Dói ainda mais se eu apertar bem aqui. Se você pretende usar uma espada a partir de agora, lembre-se sempre desta dor primeiro e depois tome sua decisão. Tenha bem em mente que você pode ser esfaqueado a qualquer momento também. O público se assusta com um grito. Baek Socheon começa a andar. Você perguntou se eu me arrependo? Eu não tenho arrependimentos. Ele sorri. Agora você finalmente se parece com o artista marcial da Aliança das Artes Marciais. Qual é a graça desse sorriso agora? E que sentimento de tranquilidade é esse por algum motivo? Bem, já que as coisas acabaram assim, leve isso até um bom fim. Suponho que teremos que beber na próxima vez. Ah, certo. O trabalho vai ficar agitado. Então, que tempo há para beber? Você vai estar atolado de trabalho a partir de agora. Então prepare-se. Quando quiser. Filial de Wensheng da Aliança das Artes Marciais. Líder de esquadrão Bion, seu desgraçado. Você prendeu a seita Taijin? Enlouqueceu? Me desculpe. Não é isso que estou tentando ouvir. Por que diabos você causou esse tipo de problema? É por causa do artista marcial Baek? Isso é... Ele novamente se lembra do que lhe foi dito. Após a lembrança, ele se cala por um momento e responde. Não, é minha escolha.
Como artista marcial, eu não podia mais ficar de braços cruzados observando a tirania deles. Esse cara, o olhar nos olhos dele mudou. Disseram que houve muitos distúrbios emocionais desde que o artista marcial Baek chegou. Então aquele sujeito chacoalhou uma pessoa assim em apenas alguns dias. Então, o que você planeja fazer agora? Vou escoltar todos que prendemos até a divisão de Zhejiang. Você acha que a divisão de Zhejiang vai aceitá-los? Eles vão soltar todos. E uma ação disciplinar será aplicada a você por ignorar o protocolo. Se eu for disciplinado por pegar bastardos da Assembleia Negra, isso não está errado? Tudo bem, aceitarei essa ação disciplinar com prazer. Então prenda o chefe da seita Taijin. O seu chefe pensa. No entanto, a realidade e os ideais são duas coisas diferentes. Acorde, Saeng. Após a bronca, ele pensa. Se você se abalar só porque alguém te sacudiu, quem assume a responsabilidade pela realidade? Ação disciplinar? Isso não é o problema. Você pode até ser demitido. Não, antes disso, você vai morrer sem que ninguém saiba ou ouça. É por isso que... não apresse o seu próprio destino com um desejo desajeitado de vencer. É isso que estou dizendo. Vou considerar que você entendeu até aqui. Então pegue os depoimentos e espere calmamente. Vou encontrar o mestre do Salão Wang e cuidar das consequências. Assim que ele abre a porta, ele se espanta. Dezenas de pessoas estão lá para dar os depoimentos. Eu poderia falar a noite toda sobre as coisas que aqueles bastardos fizeram. Eu vi claramente aquele desgraçado do Zhongbai intimidando o velho Ko primeiro naquele dia. Ele olha para a mesa de Baek Soxião. Minha esposa foi espancada por aqueles caras também. Ainda tem a cicatriz aqui. Você pode anotar tudo aqui. O líder da filial o encara e deixa o local. Saeng suspira. Artista marcial Baek. Como ele entrou junto, pensei que pelo menos daria um pitaco. O velho, o qual ele salvou, sorri para ele. Bem, ainda assim, não vamos ter arrependimentos. O mestre da filial está... Hã? Que tipo de cena toda é essa? Este é Taijin, chefe da seita Taijin. Não vamos entrar em pânico. O mestre da filial está fora no momento. Fora? Você reuniu todos os ouvintes e foi para onde? O que vocês, comerciantes, estão escrevendo tão atentamente? Agressão e extorsão. De quem diabos é o dinheiro que nossos garotos supostamente extorquiram? Por que estão todos reunidos aqui como um bando de cães fazendo alarde? Vocês sabem muito bem sobre isso. Todo aquele dinheiro não foi direto para o seu bolso. Você até pegou o dinheiro destinado a comprar remédio para uma criança pequena. Sua filha, ela mora em Xianxi, não mora? Sua filha tem 2 filhos. Veja bem, Xianxi pode ser longe, mas se alguém tomar a decisão de ir, não levaria muito tempo. Em que diabos a carcaça desse velho cão está confiando para latir tanto? Ora, parece que o nosso ancião entendeu mal as taxas de escolta protetiva para o pessoal dos comerciantes, correto? Não satisfeitos em invadir a filial geração após geração, recorrendo até a intimidação, estão dizendo que nem conseguem nos ver? Bem, então... não façam grande alusão a nada e voltem todos para casa. Vocês não ouviram as palavras do meu irmão? Sumam daqui de uma vez! Dispersem-se e vão cuidar de suas lojas. O artista marcial Baek, Saeng, o percebe o encarando. De novo, aquela cara fazendo parecer que a conclusão depende de mim. Eu caí nisso na última vez e fiz a loucura de prender o desgraçado do Zhongbai. Certo, já que sou louco de qualquer jeito, vamos enlouquecer de verdade. Nenhuma única pessoa saiam de seus lugares e terminem seus depoimentos a respeito das atrocidades da seita Taijin. Todos o encaram. Irmão, esse é o cara. Ele foi quem prendeu o Zhongbai. Baek Sojin sorri pela iniciativa do rapaz. Foi você quem prendeu nossos rapazes? Eu estava me perguntando quem ousaria fazer tal coisa sem medo. Eu acabei de esclarecer o mal-entendido com os anciãos, então estou de bom humor. Não vou dizer mais nada. Apresse-se e liberte nossos rapazes. Fascinante. Tornar-me mais ousado apenas porque me decidi. Estou prendendo você sob a acusação de intimidar vítimas dentro da filial de Wensheng da Aliança das Artes Marciais. Baixe sua espada e ajoelhe-se. O quê? A mente desse cara deve ter sumido completamente por causa do clima quente. Como diz o ditado, um cão raivoso e um louco devem ser abatidos e mortos em um único golpe. Você realmente quer morrer? O observando, ele pensa. Claramente a habilidade do oponente está acima da minha. Não vai ser como foi no mercado. Mas Baek Sojin, sentado de costas, diz: faça isso e você morre. Se você ignorar o aviso e sacar uma espada dentro de um edifício da Aliança das Artes Marciais, podemos matá-los legalmente a todos.
Essa é uma regra rigorosamente observada sem exceção. Não é verdade? Líder de esquadrão Bion. Artista marcial Baek? Ele ficou agindo quietinho, o mais alheio possível ao ponto de ser irritante esse tempo todo. O que é isso de repente? Apesar do pensamento, ele diz: certo. Esses caras realmente estão vindo com tudo, com todo tipo de coisa. Agora até um recruta que nunca vimos na vida está se adiantando sem saber seu lugar. É isso? Pronto, eu saquei. E agora, o que vai fazer? É uma emboscada dentro da Aliança das Artes Marciais. Protejam as testemunhas. Baek salta da cadeira e acerta um chute na cara de Taijin. Vemos sua face inexpressiva e Bion observando espantado. Taijin cai no chão, praticamente desacordado. Ei, irmão! O que diabos acabou de acontecer? Bion corre até o corpo do homem e, ao sentir o seu pulso, percebe. Ele morreu? Ele se levanta e encara Baek. Parece que ele bateu a cabeça de mau jeito quando caiu. Ufa, o mestre da filial vai ter um acesso de raiva quando descobrir. Já que a morte de Taijin foi acobertada como morte acidental, pelo menos posso suspirar aliviado por enquanto. Mas aquilo foi realmente um acidente? Me questionando e enfatizando que ele próprio é um subordinado, provocando Taijin a sacar sua espada, e até o fato de Taijin ter morrido coincidentemente com apenas um único chute. E se tudo isso for a intenção do artista marcial Baek, tanto lá no mercado quanto desta vez, olhando para trás, ele sempre resolveu a situação no limite da legalidade, onde problemas não surgiriam para a Aliança das Artes Marciais. Preciso ouvir diretamente da boca do artista marcial Baek se o que estou pensando está correto. Assim que ele chega no local, ele se espanta. Não pode ser! Onde diabos aquilo parece o corpo de um homem de 38 anos? Além disso, aquelas cicatrizes, mesmo com ferimentos que parecem quase dividir seu tronco ao meio. Ele andava fazendo esse tipo de treinamento todos os dias? Eu havia me esquecido e vivido assim por tanto tempo. Aquela visão de suar e lutar era a imagem de um artista marcial que eu queria me tornar. Irmão, Baek para o seu treinamento e diz: líder de esquadrão Bion, o que você acabou de dizer? Ele junta suas mãos e diz: quero servi-lo como meu irmão. Irmão! Vamos voltar agora. Se você aceitasse irmãos mais novos assim, teria mais de 1000 irmãos mais novos. Não me importa se eu sou o 1000º irmão mais novo. Por que você quer se tornar o meu irmão mais novo? Agora estou vivendo de forma patética aqui. Mas na verdade, desde que eu era jovem, meu sonho era entrar para a tropa da Espada de Ferro. Então conhecer você aqui não seria uma oportunidade dada pelos céus para mudar minha vida? Mudar de vida não é tão fácil assim. Estou preparado para me esforçar. Deixar o discurso formal de lado logo de cara significa que você já está me aceitando como irmão mais novo, certo? Entendi por enquanto. Então vá dormir. Você deve ter gasto alguns anos do seu espírito hoje. Sim. Então, irmão, tenha uma noite confortável também. No fim das contas, não consegui perguntar se houve uma intenção. Bem, isso já não importa mais. De qualquer forma, para coroar tudo isso, já que ele foi lá e matou Taijin sem hesitar, estou um pouco preocupado com a fúria do mestre da filial, no entanto. Na verdade, acabou sendo para melhor. Acabou para melhor, você diz? A seita Taijin invadiu a filial e causou um alvoroço. Então eles claramente cruzaram a linha. Portanto, esses caras não terão nada a dizer agora também. Acabou sendo melhor que não pudemos ir encontrar o mestre do Salão Wang. Ainda assim, não importa o quão rufião aquele sujeito Taijin seja, ele não deveria ser estúpido o suficiente para invadir a filial primeiro. O líder da filial encara Baek. Artista marcial Baek, seria possível que você intencionalmente criou uma situação como esta? Mesmo que Taijin não seja um sujeito estúpido, a personalidade dele é péssima, não é? O irmão simplesmente agiu de acordo com as leis da Aliança das Artes Marciais. O quê? Irmão? Artista marcial Baek, fale comigo em particular por um momento. Então, estarei saindo. Bion deixa a sala. Eu não sei que tipo de vida você viveu, mas não faça isso. O artista marcial Bion é um amigo ingênuo. Eu não sei do que você está falando. Estou te dizendo para não desestabilizá-lo. Para que você continue o explorando convenientemente? Você! Ele encara o chefe, que o devolve um olhar raivoso. Vá para fora. Após Baek deixar o local, ele pensa: quase deixei escapar isso da minha boca. Você está me balançando agora mesmo. Nas ruas, de acordo com os relatórios, Taijin foi à filial procurar seus subordinados e morreu em um acidente após ser pego por um chute de um recruta designado há poucos dias. Cavalos correm pelo local. Isso faz algum sentido? Primeiramente, como se prende um lobo em um galinheiro?
E como Taijing poderia possivelmente ser derrubado por um mero recruta? A sorte dele deve ter sido muito ruim. Logo agora, com o mestre do salão ausente enquanto algo tão incômodo acontece. Que desgraçado idiota. Aqueles comerciantes malditos devem estar tendo o dia de suas vidas agora que a seita Taijing se foi. Ah, é verdade. Quando você estava fora, o mestre da filial Win passou por aqui. Mestre da filial Win? Como diabos aquele desgraçado gerencia seus subordinados? Então agora quem vai desempenhar o papel de Taijing é Zhongbai, que está trancado na prisão cerebral da Aliança das Artes Marciais. Mas que tal eu ir pedir ao mestre da filial Win para soltá-lo? Se ele não escutar, você o espanca até quase morrer para lhe dar um senso de razão? Corta essa. Você não deve causar problemas bem antes de uma tarefa importante. Apesar de dizer isso, o homem sorri. Como diz o ditado, quanto mais é assim, mais elegantemente você deve lidar com as coisas. Ryokusu, você vai precisar ir para uma missão. Na filial. Mestre da filial, sua esposa está aqui. Minha esposa? A mulher entra com uma criança. Bem, o que traz você até aqui? Você até trouxe o Shan junto? Bem, é por causa disso. Alguns homens invadiram a casa de repente e enfiaram isso em mim. E senti que precisava avisá-lo rapidamente. Eu estava tão aflita que aquelas pessoas pudessem voltar que não pude deixar o Shan sozinho de jeito nenhum. Você não tem nenhum problema acontecendo, tem? Ele se cala ao reconhecer a caixa. Querido? Não há nada com que se preocupar. Então volte correndo com o Shan. Você está bem mesmo? Eu disse que estou. Baek, sentada em sua cadeira, percebe o perfume característico flutuando até aqui. É o Gizeng selvagem secular. Shan, apresse-se e vá para casa com sua mãe, cujas preocupações são excessivas. Oh céus, esse homem. Sim, papai. O garoto encara Baek e o cumprimenta. Ele retribui. Enquanto observa sua família partir, veias saltam de sua mão que segura a caixa. Wangun, seu filho da... Isso é uma clara ameaça para aceitar isso e fazer o que mandam, ou então colocar até sua família em perigo. Revemos o momento final da conversa que eles tiveram. Vou apenas aceitar os sentimentos do mestre do salão. O recusei claramente e educadamente naquela época. Mas como você ousa? Vou lá ter uma palavrinha com o mestre do salão Wang. Então tenha isso em mente. Hã? Por que o mestre do salão Wang de repente? O quê? Por que ele tá bravo? Você não vai segui-lo? O quê? Você não era próximo do mestre da filial? Quando um artista marcial fica bravo por causa de Gizeng selvagem secular, significa que esse Gizeng é um suborno ou uma ameaça. Vendo que ele está bravo sem sequer abri-lo, parece que ele já o recusou. Desta vez, ele até tocou na família dele. Então aconteça o que acontecer, um grande problema não vai ocorrer? Isso era Gizeng selvagem secular? Como você soube na hora? Não é isso que importa agora. O mestre da filial está em perigo. Temos que correr atrás dele. No entanto, enfrentar Wangun significa enfrentar Ryokusu logo em seguida. Aquele sujeito Ryokusu é um especialista em um nível completamente diferente da seita Taijing. Além disso, seu temperamento é cruel o suficiente para cometer homicídio como se fosse uma rotina diária. Então, se eu fosse sozinho, ficaria claro como a luz do dia que tanto o mestre da filial quanto eu seríamos derrubados juntos. Irmão, você não vai? Por que eu iria? O que quer dizer com porquê? Essa não é uma situação de emergência onde um colega de trabalho pode cair em perigo? Há quanto tempo você trabalha aqui para ele ser um colega de trabalho? Mas você é próximo de mim. Mesmo nesse exato momento em que você está preso a esse delírio, seu mestre da filial provavelmente está caindo em uma crise cada vez mais profunda. De jeito nenhum, algo assim. Isso está me deixando louco. Espere. Por que sou eu quem está pedindo favores? Isso é uma ordem como superior, não como irmão mais novo. Levante-se. É hora de entrar em ação. Uma ordem, você diz? Não vai funcionar? Droga. Agora que penso nisso, além de agredir um superior, o motivo do rebaixamento do irmão foi insubordinação? Bem apropriado de um superior para um irmão mais novo, não acha? Bem. O efeito medical do Gizeng que enfiei fez efeito rápido demais. Bem-vindo, mestre da filial Win. Você tem passado bem? Eu não tenho passado bem. Bem, você provavelmente sabe o motivo melhor do que ninguém. Nós apenas lidamos com o assunto da seita Taijing de acordo com os regulamentos dentro da Aliança das Artes Marciais. E hoje, eu vim devolver isso. Oh, céus! Além de se dar ao trabalho de libertar os garotos da seita Taijing, você está trazendo de volta assim mesmo? Mesmo quando eu disse para dar ao seu filho? Nossa!
Será que é porque ele não é o seu filho biológico? Ei, mestre do Salão Wang, meça suas palavras. Bem, sua esposa é bastante bonita. Será que é preciso esse nível para desenvolver a paciência de criar o filho de outro homem? Ah, é mesmo? Ela é bonita, você diz? De repente eu quero vê-la por mim mesmo também. Esses desgraçados! Ryokusu saca sua espada e estica sua lâmina em direção a In. Parte do tecido cai no chão, assim que a lâmina para colada ao seu pescoço. O que devemos fazer? Parece que poderíamos simplesmente matá-los como aquele sujeito da Taijing, fingindo que foi um acidente, sabe? Oh céus, então quem acabaria sendo o assassino deles? Ah, é verdade. Aquele assassino que massacrou a família Yangshu. Podemos apenas culpar as ações daquele sujeito, Imshung, já que esse cara estava cavando no rabo dele. Ele o matou para eliminar problemas futuros. É certo que esse cara é quem assassinou a família Yangshu. Você não está curioso? Se esse monstro de assassino vai gentilmente deixar sua família em paz? Bem, então, se você simplesmente se ajoelhar, nosso mestre da filial In, estou pensando que posso pessoalmente deixar isso pra lá, colocar o Gizeng em suas mãos e mandá-lo de volta inteirinho. O que você vai fazer? Suando frio, ele pensa. De qualquer forma, desde que vim para a Aliança das Artes Marciais, sempre pareci ridículo, já que eu não vivi uma vida íntegra só porque não aceitei o Gizeng selvagem secular. Ajoelhar-me assim não vai mudar mais nada, certo? Ajoelhar-me assim... O que há de errado com este bairro que não passa de ameaças aqui e ali? Ao escutarem a voz, todos olham para a entrada. E ainda por cima, tão destemidamente contra a Aliança das Artes Marciais. Mestre da filial, como vocês chegaram aqui? Se você é um artista marcial da Aliança das Artes Marciais, deve obedecer a ordens. Você só precisa dar a ordem. Vamos prender esses caras? Um rosto que não vejo há tempos. Vendo você falar em prisões, deve ser o recruta novato que matou o Taijing. É realmente fascinante. O que há de tão grandioso nessa Aliança das Artes Marciais, que eu tenho que me importar com o humor dele só para fazer um negocinho. E até mesmo um sujeito imprestável como você vem e age como quer. Bem, na verdade acabou sendo melhor assim. Há tempo, o mestre da filial daquela Aliança das Artes Marciais estava prestes a se ajoelhar. Então venham ver antes de irem. Como você ousa insultar nosso mestre da filial e a Aliança das Artes Marciais? Mestre do Salão Wang, você realmente acha que vai ficar seguro depois de fazer isso? O outro, de repente, em curta distância, espantando Bion. O jovem é acertado no corpo. Seguro caramba, eu tenho Ryokusu, líder de esquadrão Bion. Extorsão, suborno e até agressão a um artista marcial da Aliança das Artes Marciais. Isso é mais do que o suficiente. Você não vai dar a ordem? Vendo Bion Saeng ser derrubado sem sequer conseguir reagir, você ainda está tão calmo assim? Você não disse que não conseguia lutar hoje em dia? Isso é de acordo com os meus padrões. Você não está fazendo uma comparação tendo essas coisas parecidas com larvas em mente, está? Larvas? Isso é ruim. Ryokusu é um cara que espanca o oponente até virar polpa por causa de um único deslize irritante da língua. Essa é a intenção assassina. Ele definitivamente não vai deixar isso passar em branco. O que você acabou de dizer? Só há um jeito. Vamos implorar. Vamos nos ajoelhar e implorar para o Baek Soxion nos poupar também. Com licença, deixe-me corrigir isso. Uma larva velha e uma larva jovem. O líder da filial se espanta. Mestre da filial In, esta é sua última chance. Vou fazer vista grossa para aquele recruta fora de si. Então, ajoelhe-se. Vá logo. Última chance. Certo. Esta é a última chance. Não uma oportunidade de manter a vida ajoelhando-se, mas a última chance de proteger o orgulho de alguém como artista marcial. Artista marcial Baek, prenda-os! Mestre da filial! Você ouviu? Mestre do Salão Wang da Presa Mítica, artista marcial da Presa Mítica Ryokusu, eu os prendo sob as acusações de agressão, extorsão e suborno contra o artista marcial da Aliança das Artes Marciais. Muito bem. Eu não tenho escolha também. Ryokusu, vamos ver que tipo de larvas saem do corpo daquele sujeito. A espada vai em direção ao pescoço de Baek. Artista marcial Baek! De repente, junto a um impacto, os dois param. Meu coração quer matar todos os três, mas terei que me contentar com a vida daquele sujeito por enquanto, ignorando a morte de um colega e encobrindo-a, tirando vantagem disso como fraqueza para fazer o Imshung trabalhar como escravo. Hã? Que som foi esse?
Ao olhar para frente, ele encontra a cara de seu companheiro sendo amassada pelo cotovelo de Baek e sua espada caindo no chão. O corpo cai sobre sua mesa, espantando todos. Tentativa de homicídio adicionada. Ele não está morto. Apresse-se e traga-o para baixo para subjugá-lo. Não pode ser. O Ryoksu foi derrubado. Não me diga que a morte de Taijin não foi coincidência. Se você me tocar, a seita principal não vai apenas ficar assistindo. Naturalmente, eles não vão apenas ficar assistindo. Eles não vão substituir o mestre do salão que causou problemas primeiro? Droga! Mesmo que seja presa mítica, se eu mobilizar todas as minhas conexões, estão todos acabados. Eu sou mestre do salão Wang. Mestre do salão Wang! Você me ouviu? Ei, mestre do salão Wang. Agir como um rei em um cafundó do interior faz a aliança das artes marciais parecer piada para você? Você vai ficar trancado na prisão cerebral por 30 anos. Não haverá nenhuma conexão disposta a proteger você, mesmo que isso signifique entrar em conflito com a aliança das artes marciais. Me solte! Me solte, seu desgraçado! Sabe aquele velho chamado Taijin? Aquele que morreu por azar depois de bater a cabeça? Curiosamente, os caras que levam golpes meus costumam ter azar. Quero ver exatamente quanta sorte o nosso mestre do salão Wang tem. Sua boca se arregala e sua face é atingida por um soco. As pérolas de seu colar voam enquanto seu corpo é arremessado para trás. Após cair, sua mão treme. Prendi as duas pessoas conforme ordenado. Você... Baek abre a porta do local. Vir aqui sozinho por impulso foi uma coisa muito idiota de se fazer, mas agiu bem por não aceitar o suborno. Como você sabia disso? Ele fecha a porta e sai. Bion encara o seu chefe, que sorri triunfante observando a porta. Um sorriso também aparece em sua face. Como é? Esse elogio que não soa como elogio. É meio bom, não é? Já que está nisso, gostaria de se tornar um irmão mais novo comigo, mestre da filial? Preciso de mais uma pessoa para fazer o juramento do Jardim de Pêssegos. Pare de falar bobagens e vá cuidar das consequências. Prender tanto os artistas marciais da presa mítica quanto o mestre do salão é um negócio enorme. Um negócio enorme. Enquanto Baek caminha, chuva começa a cair. Mas algo de diferente chama sua atenção. Chuva negra? Ao olhar para trás, ele encontra uma onda negra enorme vindo em sua direção. O vemos ajoelhado e com uma aparência diferente da atual. O que é isso? Por que a espada da sombra fantasma? Eu não sei. Apenas não consigo colocar força no meu corpo. 3 anos. 3 anos são suficientes. Até lá, você também virá saber que minhas palavras são a verdade. Seus olhos se arregalam e ele desperta de um sonho. Um sonho tão nojento. O vemos se segurando em uma pedra. Baek está pendurada em um penhasco. Esse é o 3º ano desde que comecei a repetir o treinamento que empurra o corpo aos seus limites absolutos. Quando me levantei da cama do hospital pela primeira vez e comecei a treinar, havia uma diversão em ver o meu corpo e minha força física básica crescerem. Mas isso foi apenas por um momento. Os limites eram claros, e tentar superar esses limites era como o inferno, especialmente o treinamento acompanhado do extremo perigo, como hoje. Ele faz força e consegue escalar. Mesmo depois de vir para a filial de Wensheng, continuei meu treinamento exatamente da mesma forma. Mas... droga! Acabei! Isso é terrivelmente difícil! Dane-se! Não está funcionando de jeito nenhum, então acabei! Se eu fizer essa porcaria de novo, eu sou um cão! Um cão! Ele permanece deitado, encarando o céu e as nuvens. Com o olhar profundo, as palavras voltam à sua mente. 3 anos são suficientes. Até lá, você também virá saber que minhas palavras são a verdade. Ele suspira. Não diga asneiras, porque eu vou provar definitivamente para você que suas palavras eram absurdas. Após isso, é terrivelmente pesado. Ainda assim, usá-lo deve ser de alguma ajuda. Em seguida, ele pega um livro. Método Mental Fudong Mingguang. É uma técnica secreta que obtive durante os dias em que eu era a pessoa número 1 do mundo. Eu li e li de novo, tentando de alguma forma restaurar meu Dantian e recuperar minha energia interna. Ainda não tem efeito, mas o que posso fazer? Não tem escolha a não ser continuar tentando. Ele abre o manual. Poderia escrevê-lo de forma um pouco mais fácil. Isso significa isso? Ah,
É isso. Em um outro momento, ele chega próximo a Bion. O que está fazendo aqui a essa hora? Ah, irmão, vou começar a treinar a partir de hoje também. No entanto, não sei com o que devo começar. Então vim procurar o conselho do irmão. Parece que o irmão já terminou seu treinamento e está voltando. Sim, eu não consegui dormir direito e virei de um lado para o outro na cama. Há algo que faria até o irmão se revirar na cama? Eu também capturei o mestre do Salão Wang e aquele desgraçado do Ryokusu ontem. Você disse que veio treinar. Não vai fazer isso? Ah, sim. Em sequência, no interior de uma construção, vemos Wang-gun sentada em uma cadeira com a face enfaixada. A porta à sua frente se abre. Mestre do Salão Wang da Presa Mítica, vamos iniciar a investigação. Olhando para a porta, apesar da voz, ele ainda pensa. Será que aquele sujeito... Dentro do local, vemos Yin. As acusações são suborno, agressão e intimidação. Mestre de filial Yin, é você. Vamos direto ao ponto. Suborno, agressão e intimidação? Eu nunca fiz tal coisa. Uma sentença de 30 anos de prisão é ainda mais absurda. Você não esqueceu quem eu sou. Esqueceu? Você não tem intenção de confessar obedientemente, parece. Muito bem. Então, dentro de alguns dias, transferiremos você para a divisão de Zhejiang. Você perdeu totalmente a cabeça. Ótimo. Me mande logo pra lá então. Haverá alguém lá para me inocentar das minhas falsas acusações. Mestre da filial, você precisa sair por um momento. Ele olha para Bion. O quê? A cobra venenosa celestial veio? Sim, dizem que ele foi enviado pela divisão por causa do incidente da família Yangshu. Droga, por que logo agora? Onde ele está agora? Bem aqui. A prisão do mestre do Salão Wang. Não relatar tal assunto à divisão. O verdadeiro poder da divisão de Zhejiang, chamado de cobra venenosa celestial, porque sua personalidade é como a de uma cobra venenosa. Tian Yanggu, mestre da primeira divisão da divisão de Zhejiang. Preciso ver o mestre do Salão Wang agora mesmo. Os dois ficam nervosos. Na área de interrogatório... Então, você está dizendo que o Ryokusu foi derrubado junto? O mestre da filial Yin não deveria ter esse nível de habilidade. Não foi aquele cara, foi um cara novo. A julgar pelo clima, parecia que ele era a sua pessoa. De qualquer forma, não posso ficar neste lugar sufocante por um único momento sequer. Então me tire daqui agora mesmo. Entendido. Farei o meu melhor. Wang-gun o segura. Não o seu melhor. Me tire daqui com certeza. O motivo de eu ter lhe dado dinheiro constantemente até agora é para um momento como este. O homem sorri. Mestre da filial Yin, o mestre do Salão Wang está negando fortemente todas as acusações. Ele afirma que você tentou prendê-lo ilegalmente. Ele inevitavelmente exerceu legítima defesa. Em vez disso, ele diz que vai acusá-lo perante o núcleo principal da Aliança das Artes Marciais por invasão ilegal, agressão e falsa acusação. Portanto, seria melhor soltá-lo antes que as coisas fiquem maiores. O mestre da divisão Tian acredita no mestre do Salão Wang em vez de nós? Naturalmente, eu acredito no mestre da filial Yin. No entanto, como você sabe, você não conhece a influência que a presa mítica exerce na província de Zhejiang? Não vamos complicar as coisas. Já que o que é bom, vamos encerrar esses assuntos menores como adultos. Então, considerarei que você entendeu. Um assunto menor como adultos? Certo. Eu sabia que o conselho acabaria virando assim no final. É por isso que eu aguentava mesmo sendo imundo até agora. Ainda assim, não deve ter sido fácil prender o mestre do Salão Wang. Não me ignore só porque sou mestre de filial. Claro que não. Então, pense nisso. Bion o encara com um olhar triste. Ele olha para o jovem. Então, seu treinamento matinal correu bem? Treinamento matinal? Como o mestre da filial sabe sobre isso? Ele o encara se lembrando. Ufa, talvez por estar perturbado nem consigo dormir. Pegar um pouco de ar fresco faz parecer um pouco melhor. Enquanto caminhava, ele nota Bion treinando com uma espada de madeira, acompanhado por Baek. Ele se impressiona com a visão. O irmão sempre parece saber as respostas. Graças a isso, minha cabeça parece ter ficado limpa. Vamos ao irmão. Se for o irmão, ele deve ter algum tipo de método sobre como lidar com este assunto. Eu não sei que tipo de resposta ele teria, mesmo que seja seu irmão. Mas, tudo bem, vamos. Os dois chegam até Baek. Por que você está me perguntando isso?